Olá, meu nome é Lucas e nós vamos. Olá, meu nome é Lucas e nós vamos falar sobre estados de tensões e critérios de ruptura ao longo de várias aulas. Então, para a gente começar, vamos lembrar das tensões geostáticas. As tensões geostáticas são as tensões verticais, horizontais e a poropressão. As tensões verticais é dado pela ação gravimétrica, ou seja, pelo peso próprio do solo. As tensões horizontais elas levam em consideração o coeficiente de empuxo do solo, que depende do ângulo de atrito e da história de tensões, como a fórmula de Yack consegue mostrar. Então, a gente consegue definir o estado de tensões a partir dessas tensões. E como que os materiais rompem? Ou seja, dado que tem um estado de tensões, como que esses materiais vão romper? Os materiais rompem de duas formas. Por compressão simples, e acontece uma ruptura por cisalhamento, ou seja, não rompe por compressão. Como eu faço uma compressão, ele vai romper por cisalhamento. Tração, ou seja, uma ruptura por separação. Ele rompe dessas duas formas. Porém, como que o solo rompe? Principalmente por cisalhamento. Por quê? O solo não resiste quase nada à tração. Então, olhando esse experimento do Vesic, que tem à esquerda, que é um bloquinho de aço sendo solicitado contra o solo, a gente percebe o cisalhamento acontecendo entre a região central e a região lateral. Entre essa região e essa região está acontecendo um corte nessa região, um cisalhamento. Outra situação onde acontece o cisalhamento é em escorregamento de encostas, como por exemplo nessa figura, onde acontece um cisalhamento propriamente dito, ou seja, um lado andou, outro lado não andou, teve um corte naquela encosta, teve uma ruptura por cisalhamento. Então, estudar o cisalhamento, estudar essa resistência ao cisalhamento, ela é muito importante. Então, a resistência ao cisalhamento de um solo define-se como a máxima tensão ao cisalhamento que um solo pode suportar sem sofrer ruptura, ou a tensão de cisalhamento do solo no plano em que a ruptura ocorre. Essa definição, pessoal, é muito importante. Gravem ela, é muito importante. Porém, antes de analisar o que se passa no interior do solo no processo de cisalhamento, abordaremos algumas ideias sobre o mecanismo de deslizamento de corpos sólidos e, por extensão, entre as partículas do solo. Então, a ênfase será dada nos fenômenos de atrito e coesão, que nós vamos entender o porquê desses dois fenômenos. E como fazer a análise? Nós temos critérios de ruptura, deslocamento e o probabilístico. E para fazer essas análises, nós precisamos entender o comportamento do solo sobre as mais diversas situações. Então, o critério de ruptura, ou seja, a teoria da plasticidade. O critério de ruptura é vantajoso à medida que ele permite o cálculo do fator de segurança. Então, definição do fator de segurança. Número pelo qual se divide a resistência do solo para que haja equilíbrio. Definição. Essa metodologia não permite o cálculo dos deslocamentos. Então, se eu tivesse que, nesse caso, escolher qual seria o fator de segurança de uma encosta com um tirante, seria a letra A ou a letra B? Deixa nos comentários, caso vocês queiram, ou na aula a gente responde essa dúvida, quando a gente tiver a aula presencial. Pensem direitinho.
E o critério dos deslocamentos. O critério dos deslocamentos ele permite a compatibilização entre diferentes estruturas. Por quê? Uma obra precisa ter um recalque compatível com a estrutura. Então, esse critério ponderará o dimensionamento dessa obra. Esse método não permite o cálculo do fator de segurança. Então, um método é complementar ao outro. E o método probabilístico? O método probabilístico, o critério probabilístico, ele vai responder uma das principais perguntas. Qual que é a probabilidade dessa obra romper? Aqui, trazendo para um critério mais pessoal, o que acontece? Muitas vezes a gente traz para um cliente algo do tipo: o fator de segurança da sua obra está baixo. Muitas vezes a resposta é: o que isso quer dizer? Mas quando eu falo que a probabilidade de ruptura dessa obra é tanto, até pelo Código de Defesa do Consumidor eu tenho que falar isso, nós conseguimos utilizar, nós conseguimos responder, nós conseguimos nos comunicar melhor com o cliente. E além da ruptura, essa análise também é feita em termos de deslocamentos, ou seja, qual que é a probabilidade dessa obra, dessa fundação ter um recalque maior do que 3 milímetros, do que 3 centímetros? Pode ser uma pergunta respondida também por um critério probabilístico. Então, segundo a Gerskovich, em 2010, define-se a resistência ao cisalhamento do solo a tensão cisalhante que ocorre no plano de ruptura no instante da ruptura. Então, o que acontece? Nós temos à direita gráficos de ensaios de cisalhamento direto, ou seja, quando que aconteceu a ruptura nesse caso? Pode ser um caso como esse aqui embaixo, que a tensão cisalhante sempre cresce, ou pode ser casos que ocorre um amolecimento, ou seja, tem um pico e depois decai essa tensão cisalhante. Então a resistência ao cisalhamento vai ser o maior ponto dessas curvas, ou seja, o pico, seja um pico único ou seja algo que sempre vai tendendo a crescer, em algum momento vai ter alguma assíntota. E o que acontece? Inicialmente, há uma formação de zona cisalhada quando ocorre uma plastificação, desenvolvendo uma superfície de cisalhamento. Então, vem acontecendo plastificação de diversos pontos, formando a subtura. Então, vem acontecendo a plastificação de diversos pontos, formando a superfície de cisalhamento. Esse processo é caracterizado principalmente em escorregamento de taludes. A gente consegue ver um ponto plastificando, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Quando junta todos os pontos, basicamente uma ligação entre pontos, ocorre a ruptura. E quais são os critérios de ruptura? São 3, basicamente. O de Rankine, o de Tresca e o de Morcullo. O de Rankine é o mais básico que tem na resistência dos materiais, mas a gente não usa ele em mecânica dos solos. Então, ele tem uma tensão normal máxima e você consegue constituir círculos de Mohr até encontrar essa tensão normal máxima. O critério de Tresca ele já é utilizado em mecânica dos solos para análise em argila, onde nós temos uma tensão cisalhante máxima, que não varia com o estado de tensões. Ou seja, a tensão normal não influencia na tensão cisalhante máxima. Ao contrário do critério que é mais utilizado, que é o caso geral do critério de Tresca, que é o de Morcullo, onde a tensão, a resistência ao cisalhamento, ela depende do estado de tensões. Ela depende. Então, quanto maior for meu estado de tensões, quanto maior for minha tensão normal, maior vai ser minha resistência ao cisalhamento.
E aqui vocês já estão pensando naquele bloquinho que nós aprendemos em Física 1. Sim. E por que o caso de Morcoulob é o caso geral do critério de Tresca? Se nós encontrarmos que o ângulo de atrito é o ângulo de atrito igual a zero, a gente recupera o critério de Tresca. Simples assim. Então, o critério de Morcoulob ele passa por uma coesão e por um ângulo de atrito. Por isso que a gente mencionou há alguns minutos atrás que nós iríamos dar ênfase na coesão e no atrito. O Morcoulob ele é utilizado para análises drenadas e o Tresca é utilizado para análises não drenadas. Então, nós encerramos essa primeira parte da aula de estado de tensões e critérios de ruptura aqui. Obrigado, até a próxima aula.